segunda carta de Paulo a Timóteo e deixa aberto. Sabe, querido irmão, sempre que você se propõe, eu queria pedir, cativar aqui a sua atenção agora. Sempre que a gente se propõe a fazer algo, talvez uma viagem, talvez um projeto, talvez um curso, é necessário que alguns passos, que algumas etapas sejam cumpridas para que a gente possa alcançar aquilo que a gente se propôs a fazer. Se você quer viajar, e vamos só pensar que você queira viajar para os Estados Unidos. Não basta você comprar a passagem, embarcar no avião e ir para os Estados Unidos. É bem capaz que você já nem saia do aeroporto do Brasil. Mas se você tiver sorte de sair do aeroporto do Brasil, você chegar lá nos Estados Unidos, é bem provável, tipo assim, quase 120% de certeza, que eles vão chegar e vão dizer, amigo, não tem como tu entrar. Por quê? Não, porque precisa de um negocinho chamado visto. É necessário que você tenha uma autorização para entrar. Ah, mas eu não sabia. Pois é, você não se planejou. Você não viu tudo que era necessário para fazer a sua viagem. Então, se você quer fazer uma viagem, você vai parar e vai pensar, bom, eu vou no frio ou vou no calor? Se eu for no frio, eu tenho que levar roupa de frio. Se eu for no calor, eu tenho que levar roupa de calor. Eu vou com a minha esposa, então vai precisar de umas 5 malas. E a minha, só uma bolsa tá bom. Eu vou de carro, eu vou de avião, eu vou como? Então a gente se planeja para que a gente não seja frustrados em nossos objetivos. Então é necessário que algumas etapas sejam cumpridas, né? E pelo que eu percebi, Deus falou agora, né? Porque eu vi uns maridos aí tendo, né, uma conversa séria com as esposas. Mas é verdade, né? É verdade, é necessário planejamento, até mesmo para ver se a gente precisa de um reboque, né? Para fazer a viagem para caber as malas da esposa. Então é necessário um planejamento para tudo aquilo que a gente quer fazer, seja para um curso, seja para uma viagem, seja para um projeto. O próprio Senhor Jesus nos ensinou isso. Quando ele fala para uma multidão, isso é relatado lá no Evangelho, segundo escreveu Lucas, capítulo 14, Jesus falou, olha, é necessário que sejam avaliados os custos e haja um planejamento de tudo que você quer fazer. Jesus falando para a multidão, Jesus falou o seguinte, olha, se você quer construir uma torre, será que você, antes de começar a construir a torre, você não vai calcular os custos dessa construção para que você comece e termine ela? Porque vai que você começa e você não tem dinheiro para terminar a construção da torre, então as pessoas vão começar a falar de você e vão dizer, ali está aquele construtor que não tem dinheiro, ele começa e não consegue terminar. E o Senhor Jesus ainda falou, pô, se você é um rei e tem um exército e você está numa iminente guerra e está vindo o exército contrário, será que você não vai avaliar se com o teu exército de 10.000 soldados você será capaz de vencer o exército inimigo que tem 20.000 soldados? Se você vê que não dá conta, com os seus 10.000, você não dá conta dos 20.000, você não vai, antes que eles se aproximem, você não vai enviar uma comitiva e vai tentar um tratado de paz? Jesus estava ensinando, olha, avaliem os custos, façam planejamento. Antes de fazer qualquer coisa, planejem. E na nossa vida ministerial, tudo aquilo que Deus nos chamou para fazer, o nosso chamado, a nossa vocação, o propósito de Deus na nossa vida, se a gente quer cumprir isso, se a gente não quer passar nessa vida em vão, se a gente não quer passar esse ano de 2018 em vão, chegar lá em dezembro e a gente olhar para trás e dizer, não fiz nada esse ano. Se a gente não quer que seja assim, é necessário que algumas etapas sejam cumpridas, que alguns passos sejam dados. E eu quero propor nessa noite uma reflexão de 12 passos. Não há nada de místico nisso, mas é só uma didática. 12 passos, um passo para cada mês. Se com o teu empenho e com a ajuda do Espírito Santo, você se esforçar para que cada passo desse você consiga trabalhar e crescer, você vai ser edificado, eu te garanto. Então a nossa reflexão será baseada no que Paulo escreve, a segunda carta de Paulo para Timóteo. E é necessário que a gente entenda rapidamente o contexto dessa carta. Porque Paulo está preso quando escreve a segunda carta para Timóteo. E esta é a última carta, o último escrito de Paulo. Porque Paulo está preso em uma prisão de verdade.
Diferente da prisão anterior, que foi uma prisão domiciliar, Paulo agora está preso e encarcerado numa cadeia de verdade, e ele está algemado. E ele sabe bem que o tempo da execução dele está muito breve. Então ele se esforça, ele se esmera a escrever para o seu filho na fé, Timóteo, para incentivar, aconselhar e dar planejamento para o ministério de Timóteo, porque Paulo sabe, o meu tempo está chegando ao fim. Então eu preciso aconselhar o meu discípulo, eu preciso passar o bastão, eu preciso deixar um legado para o meu discípulo. Então vamos lá, se você tem papel e caneta, se você tem celular, se você tem uma mente muito próspera, assim, que lembra de tudo, o nosso primeiro passo, o nosso irmão do projetor ali acorda, o nosso primeiro passo, viva uma fé sem fingimento. De acordo com o capítulo 1 de 2 Timóteo, verso 5, diz assim: pela recordação que eu guardo da tua fé sem fingimento. Paulo está falando para Timóteo: eu lembro que tu tens uma fé que não é fingida. Eu lembro que tu tem uma fé sem fingimento. Querido, presta atenção aqui. E esses 12 passos serão passos vivenciais, que todos nós somos possíveis de alcançar. A fé, ela não mascara quem eu sou. A fé revela quem eu sou. E eu não sou o super-homem, e você não é o super-homem, e você não é a super-mulher. Timóteo estava enfrentando uma crise. Timóteo estava passando por anseios, por necessidades, por dúvidas, por aflições. E então Paulo se esmera, Paulo se esforça para começar a trazer à memória de Timóteo aquilo que Deus já tinha feito e aquilo que Deus tinha prometido para Timóteo. E Paulo então fala: Timóteo, relembra do dom de Deus que está na tua vida por imposição de mãos. Timóteo, lembra que tudo que você recebeu, tudo que aconteceu na tua vida foi mediante profecia. Timóteo, lembra do legado espiritual que tu recebeste da tua avó Lloyd e da tua mãe Eunice. Timóteo, reaviva o dom de Deus que está em ti. Não tenta achar em ti algo que não existe. Timóteo, viva uma fé sincera diante do teu Deus. Queridos, muitas vezes nós teremos dificuldades, nós teremos aflições, nós teremos muitos dilemas, nós teremos desafios. E diante de tudo isso, nós seremos tentados, preste atenção, nós seremos tentados a criar um personagem, uma casca, uma máscara, que não é nós, é algo de aparência. Como é que tu tá, meu irmão? Tudo bem, tudo bem. Não tá tudo bem, não, mas para os outros tudo bem, tá tudo bem. E Paulo está dizendo para Timóteo: Timóteo, eu lembro que tu tem uma fé, e essa fé não é fingida. Sabe o que isso está nos dizendo? Nós devemos nos achegar diante do nosso Deus, com os nossos medos, com as nossas dúvidas, com as nossas aflições, com os nossos anseios, e ser sinceros diante de Deus, porque muitas vezes nós olhamos para tudo o que Deus está nos propondo, e nós dizemos para nós mesmos: eu não dou conta, eu não vou conseguir, isso é grande demais, eu não dou conta. Querido, viva uma fé sem fingimento, viva sinceramente diante do teu Deus. Veja bem, nós temos um segundo passo que pode ser tratado, e que deve ser tratado ainda assim no livro de Timóteo. No capítulo 1, verso 8, Paulo ele vai chegar diante de Timóteo e vai dizer assim: olha, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho. E ele conclui: segundo o poder de Deus. Uma das coisas que Paulo entendia de forma muito clara é que nós não podemos viver sozinhos. Não viva sozinho, mas sofra com aqueles que também sofrem. Há algo que você precisa entender: Deus nos criou seres relacionais. Deus não nos criou para vivermos sozinhos. Deus não nos criou para andarmos sozinhos.
Deus não nos criou para sofrermos sozinhos. Ele nos fez seres relacionais. Ninguém foi chamado para uma caminhada solo. Ninguém foi chamado para uma caminhada sozinho. Ora, ninguém foi chamado por Cristo para viver de forma solitária. O mesmo apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 10, verso 9, ele diz assim: olha, se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer no seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, você será salvo. Eu vejo esses dois textos, o texto que nós lemos ali de 1:8 e o texto de Romanos, por dois vieses. Há duas formas de nós enxergarmos de forma muito clara a questão de nós não estarmos ou não vivermos de forma solitária. O primeiro viés nos mostra que a partir do momento que entregamos os nossos corações a Jesus, que entregamos as nossas vidas ao controle do Espírito Santo e convidamos o Espírito Santo para habitar em nós, e aí nós temos em nós o próprio Deus, o Criador dos céus e da terra. E aí eu lembro da ministração da semana passada, onde nós afirmamos que o nosso Deus é um Deus que é, um Deus que está e um Deus que faz. E se hoje nós podemos dizer que Deus habita em nós, então nós não estamos sozinhos. Nós não estamos sozinhos. Nós temos um Deus que habita dentro de nós. Então o primeiro viés que eu quero trazer para você é esse: nós não estamos sozinhos. Temos a companhia de Deus durante todo o tempo, em todo o tempo, de toda forma. Aonde quer que estejamos, aonde quer que nós vamos, Ele está, porque Ele está em nós. O segundo viés que nós podemos encontrar nesses dois textos é o viés da companhia de outros irmãos em Cristo. E Paulo sabia do que ele estava falando. O contexto histórico já foi dado pelo pastor Kleber. Ele estava preso, algemado, não era no conforto de uma casa, da casa de alguém. Ele estava em prisão. E Paulo chama Timóteo e diz: Timóteo, venha participar, venha junto comigo suportar as aflições. Venha participar do meu sofrimento. Deus não nos criou para sermos sozinhos, solitários. Nós precisamos de pessoas, ou até mesmo permitir que pessoas se aproximem de nós para nos ajudar nos tempos de sofrimento. Nós precisamos nos aproximar de pessoas para sofrermos com estas pessoas a mesma situação. Agora ouça isso aqui: o Evangelho de Jesus, ele nos aponta a direção de suportar os nossos sofrimentos, ou de suportar os nossos e outros sofrimentos, mas pelo viés de saber que Deus, o Eterno, está no controle de tudo. Você passa por lutas, você passa por tribulações, você passa por situações difíceis, mas o Eterno está com você. Deus está com você em cada uma dessas lutas. Isso é uma verdade incontestável. Mas olhe, porque o Evangelho de Jesus está nos propondo, ele é profundamente desafiador. Porque é muito simples e muito fácil de entendermos que por mais lutas que a gente possa passar, Deus está conosco. Amém? Amém. Só que o Evangelho é mais desafiador e profundo com isso. Porque tanto o Senhor Jesus quanto Paulo, ele nos dá uma direção muito clara a respeito de sofrimento, a de nós estarmos alinhados com o coração dos nossos irmãos, ter a certeza de que Jesus, de que Deus está conosco nas lutas e sofrimentos. Glória a Deus. Mas será que o teu irmão pode ter a certeza, ou esta certeza, em relação a você? Por isso que eu afirmo que o Evangelho do Senhor Jesus, ele nos leva a uma outra profundidade. A profundidade de entendermos que nós precisamos alinhar o nosso coração ao sofrimento do nosso irmão. Nós precisamos alinhar o nosso coração à necessidade do nosso irmão. Ora, eu escrevi uma coisa que eu achei depois, cara, que coisa mais... um negócio legal. Se eu sofro, se eu estou sofrendo, Deus está comigo. Amém? Amém. Amém. Se o meu irmão sofre, não, eu tenho que estar com ele. Eu tenho que estar com ele. Porque eu sou embaixador, eu sou sacerdócio real, eu fui chamado, Deus habita em mim, em mim há o Espírito Santo. Se eu sofro, Deus está comigo. Se o meu irmão sofre, eu tenho que estar com ele. E uma vez que esse binômio, uma vez que esse bipé acontece,
entra uma terceira via. Se o meu irmão, se eu sofro, Deus está comigo. Se o meu irmão sofre, eu estou com ele. Se nós sofremos juntos, Deus está em nós. Deus está sobre nós. Um teólogo alemão, morto por Hitler, ao qual eu e pastor Kleber somos fãs, Dietrich Bonhoeffer, ele escreveu o seguinte: a igreja só é igreja se ela existir para outros. A igreja, ela só é igreja se ela existir para outros. Há um pastor, um simples pastor na cidade de Jaraguá do Sul chamado Denis. Em cima desta afirmação de Dietrich de Bonhoeffer, eu escrevi o seguinte: eu só serei igreja se eu existir para outros. Porque só se nós somos chamados para ser igreja, eu só existirei se eu existir para outros. O terceiro passo: anuncie a vida que não tem fim. No capítulo 1, verso 10, diz assim, Paulo falando a Timóteo: o qual Jesus Cristo não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Queridos, escute isso. Pelo poder de Deus, e não pelas nossas obras, e não pelos nossos méritos, nós fomos chamados na eternidade por Cristo Jesus para uma santa vocação. E essa santa vocação nos levará a manifestar, a propagar as verdades do reino, aquilo que Jesus fez por nós e fez por toda a humanidade. O que é que Jesus fez por nós e por toda a humanidade? Ele possibilitou a todos nós a vida eterna com Ele. A grande questão é que muitas vezes a nossa mensagem, a nossa pregação está focada apenas no livramento da morte e do inferno. Por isso que muitas pessoas desejam ir para o céu, não porque amam ao Senhor e desejam estar com o amado, mas porque têm medo do inferno. Então, entre o inferno e o céu, bom, eu prefiro o céu. Então vão querer ir para o céu porque tem medo do inferno. Mas olha o que Paulo está falando a Timóteo: querido Timóteo, Jesus Cristo fez muito mais por todos nós. Jesus Cristo não só destruiu a morte, isso acabou, isso está vencido. Na cruz do Calvário, isso tudo acabou. Jesus Cristo fez algo maior, mais poderoso. Jesus Cristo nos possibilitou uma vida plena, uma vida abundante, uma vida eterna, não há fim. E isso é grande, isso é poderoso, isso transforma vidas. Uma palavra dessa, ela não amedronta, mas ela abre os olhos e diz: há um caminho para a tua felicidade, meu querido amigo, meu querido irmão. Receba a Jesus Cristo e você terá vida em abundância. Amém? Amém. Só que para que isso aconteça, você precisa ter força. Você precisa ser fortalecido. Por isso, o convite do quarto passo é: busque força na graça. Busque força na graça. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Não existe a menor possibilidade de você suportar lutas. Não existe a menor possibilidade de você suportar provações diárias, enquanto você confiar em você mesmo, enquanto você confiar nas suas próprias forças, enquanto você confiar nas suas próprias capacidades. Principalmente as lutas e provações que são derivadas do nosso chamado, porque cada um aqui de nós temos um chamado, amém? Só que eu não estou falando de um chamado ministerial. Eu não estou falando daqueles que serão levantados a apóstolos, a pastores, a profetas, a evangelistas, a mestres. Eu estou falando daquele chamado que é inerente e comum a todos nós: o do ide, o do proclamai, o do anunciai, o do falai, o do apresentai o evangelho, o do falai com amor. Todos nós seremos duramente confrontados e passaremos por lutas pelo simples fato de essas lutas serem oriundas ou derivadas do nosso chamado.
Paulo, ele está orientando a Timóteo com um ensino muito precioso. Ouça, é como se Paulo estivesse dizendo assim para Timóteo: filho, não confie no seu conhecimento. Não confie no seu conhecimento, não confie naquilo que você aprendeu. Não estriba o teu coração naquilo que você acha que é certo ou naquilo que você acha que é errado. Não coloque a sua confiança em você mesmo, mas aprenda a depender única e exclusivamente da graça. Aprenda a conviver única e a depender a conviver única e exclusivamente do poder e da força que há na graça. A nossa força, o nosso conhecimento, aquilo que você aprendeu, aquilo que você sabe, aquilo que eu aprendi, aquilo que eu sei, aquilo que nós achamos que sabemos, ele até pode nos ajudar em algumas ocasiões, isso é fato, e isso não muda. Mas o meu conhecimento, o que você sabe, o que eu sei, o que eu acho que é certo, o que você diz que é certo, tem um poder de atuação, ou um poder de ação nas nossas vidas limitado. Sabe por quê? Conforme os nossos dias vão avançando, conforme as batalhas vão acontecendo, conforme as lutas vão acontecendo, elas começam a se tornarem mais duras, elas começam a se tornarem mais difíceis. Conforme você vai crescendo na graça, as tuas lutas começam a ser mais duras, as tuas lutas começam a serem mais difíceis, mais intensas, as tuas lutas começam a ser mais exigentes. E aí você vai perceber que quando nós confiamos naquilo que sabemos ou que somos, nós começamos a perceber que o que sabemos e somos, o nosso conhecimento, os nossos achômetros, os nossos achismos, são insuficientes diante da luta que se levanta. É aí que nós precisamos então parar com tudo e entender: eu preciso confiar na força da graça. Busque em Deus. Busque em Deus a força da sua graça e não mais em você. Como disse o pastor Kleber, ou como ele diria, talvez você não tenha a força que você acha que você tem. Em quinto lugar, seja um meio e não um fim. Capítulo 2 de 2 Timóteo, verso 2, Paulo escreve dizendo: e o que de mim ouviste através de muitas testemunhas, isso que você ouviu de mim, transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir outros. Querido, o que Jesus fez em nossas vidas não termina em nós. Nós somos um meio, nós somos um canal para abençoar vidas. Nós não somos o fim da bênção. Até mesmo a salvação de Deus, ela não se completa em nós, mas ela passa por nós e alcança outras pessoas. Por quê? Porque nós temos em nós a palavra viva. Em nós habita o Espírito Santo. Em nós habita Cristo Jesus. E Ele é o verbo vivo, Ele é a palavra. Então aquilo que está em nós, quando encontra outras pessoas, essas pessoas encontram então a salvação. Acontece, meu querido irmão, que muitas vezes aquilo que nós temos recebido da parte de Deus, nós guardamos para nós não compartilhamos. Aquilo que Deus tem falado conosco, aquilo que Deus tem nos abençoado, nós temos retido e não compartilhado. Seja um abençoador e não um retentor de bênçãos. Aquilo que você recebe de Deus, compartilhe, ensine, discipule, admoeste, aconselhe todos aqueles que estiverem ao teu redor, que sejam estes alcançados por aquilo que te alcançou. Não permita que aquilo que te alcançou termine em você, mas permita que aquilo que te alcançou, a graça, o amor, a misericórdia, a bondade, a provisão de Deus, isso tudo alcance outras pessoas. Nós não somos, o que o pastor Kleber acabou de falar, nós não somos um final, mas nós somos um canal para abençoar vidas. Não somos um final, mas um canal para abençoar.
Agora, quando nós pensamos nisso, é preciso que você leia este 6º passo. Tenha compromisso e motivação correta. Paulo ele está falando para Timóteo no capítulo 2, verso 4, o seguinte: nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Ouça, a obra de Cristo na sua vida deve ser o agente motivador. A obra de Cristo na sua vida precisa ser o agente motivador para um compromisso sério com o Evangelho. Aquilo que Jesus tem feito na sua vida, aquilo que Jesus está fazendo na sua vida, precisa ser um agente motivador na sua vida. Aliás, eu penso que o compromisso sério com o Evangelho, um compromisso sério com o Reino, um compromisso sério com a igreja e com pessoas, passa pela motivação correta. Passa por você ter a motivação correta daquilo para o qual foi chamado e tem sido transformado. Deus não te salvou porque você é bonitinho. Deus te salvou porque Ele enviou o seu Filho para morrer por você. E porque Ele morreu por você, nós somos então por Ele salvos. E por sermos salvos, precisamos buscar a motivação correta para continuarmos o trabalho que Ele tem nos chamado. Portanto, eu faço um convite: abandone a religiosidade. Não faça nada com a intenção de receber algo em troca. Não faça nada com a intenção de ter algo da parte de Deus. Não faça nada de ter algo em troca. Porque você fez pelas pessoas, você espera algo. Porque você fez pela igreja, você espera algo. Porque você fez algo pelo reino, você espera algo. Porque você fez algo por Deus, você espera algo. Abandone a religiosidade. Simplesmente abandone. A vida cristã, ela é uma vida, e aqui eu preciso que você entenda: a vida cristã não é uma vida baseada na meritocracia. Você não merece nada, eu não mereço nada. Nós só estamos aqui por conta da sua graça. Nós só estamos aqui por conta da graça que veio sobre a vida de Jesus e esta nos alcançou. Não merecemos nada. A vida cristã não é vida de meritocracia. Senhor, eu faço para receber. Senhor, olha, eu estou dando porque eu quero algo em troca. Esquece, abandone isso. A vida cristã não é vida de meritocracia, mas eu vou dizer para você o que é uma vida cristã: uma vida que tem compromisso e motivação correta. A vida cristã que tem um compromisso e motivação correta é uma vida que depende, ou de dependência, é uma vida de intimidade, submissão e obediência. Isso é uma vida cristã comprometida e com motivação correta. Motivação correta. Uma vida de dependência do Espírito Santo. Uma vida de intimidade com o Pai, o Deus que enviou o seu Filho para te salvar. Uma vida de obediência e submissão ao senhorio de Jesus. Quantos são salvos em Cristo Jesus aqui? Amém? Amém. Isso é muito bom. Só que vida cristã com compromisso e motivação correta é você submeter a sua vida completamente ao senhorio de Jesus. Portanto, abandone a religiosidade. Não faça nada por medo. Não faça nada por medo. Não dizime por medo. Não oferta por medo. Não ore por medo. Faça por amor. Faça porque você entendeu a graça que te alcançou. Deus não vai pesar a mão contra a sua vida. Isso é doutrina de homens. Deus não pesa a mão. Deus, Ele como Pai, Ele corrige filhos. Ele como Pai amoroso que é, Ele vai nos corrigir. Agora pesar a mão, isso é coisa de doutrina humana. Abandone a religiosidade. Motivações erradas nos levam à busca de benefícios próprios. Você sabia disso? Motivações erradas nos levam a tentar conquistar o amor de Deus, quando esse amor não pode ser conquistado. Ele é dado gratuitamente. Para de tentar conquistar o amor do teu Pai. Ele já te ama e pronto. Isso não muda. Nós precisamos entender que a obra realizada na cruz por cada um de nós, a obra que foi feita na cruz por cada um de nós, é que nos fará sempre, ou pelo menos sempre nos dará o norte, a direção da motivação correta. Porque nós vamos compreender que
nós não merecendo, Ele morreu por nós, e nós não merecendo, a sua graça nos alcançou. Este tem que ser o teu entendimento de compromisso cristão com a motivação correta. Em sétimo lugar, meu querido irmão, não negocie princípios e valores da fé. Capítulo 2, verso 5 nos diz: o atleta, ele não é coroado se ele não lutar segundo as normas. O atleta, ele não recebe a recompensa se ele não jogar de acordo com as regras do jogo. Querido, nós estamos vivendo tempos confusos e tempos conturbados. Nós estamos vivendo dias maus. Nós estamos vivendo dias onde aquilo que deveria ser luz está sendo mascarado, está sendo ocultado. Nós estamos vivendo dias onde a corrupção toma conta da nossa nação. Nós estamos vivendo dias de trocas de favores para conseguir algum benefício em algum lugar. Nós estamos vivendo dias onde se cometem assaltos em nome de Jesus. Eu estou falando muito sério. Nós vivemos dias onde se mata dizendo que é em nome de Jesus. Nós vivemos dias onde se trai, se adultera, dizendo que Deus mandou fazer. Nós estamos vivendo dias maus, e em dias maus como os que estamos vivendo, nós, lavados e remidos no sangue do Cordeiro, nós que conhecemos a verdade, nós não devemos negociar os valores e os princípios do reino. Não há chance para isso. Querido irmão, querida irmã, não negocie a tua salvação. Não negocie privilégios se você tiver que negar a tua fé. Não negocie nada em troca de favores que comprometerão a tua eternidade. Paulo, no capítulo 4 de 2 Timóteo, ele escreve: na presença de Deus e de Jesus Cristo, eu quero te exortar solenemente, Timóteo. E ele fala para Timóteo: Timóteo, pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina, porque virão os dias em que homens não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, estes homens maus, sentindo coceira nos ouvidos, eles vão chamar para perto deles mestres que vão falar o que eles querem ouvir. E estes mestres falarão dos seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade e se voltarão para mentiras e para mitos. Querido, querida irmã, querido irmão, não vá atrás de homens ou mulheres que falem o que você quer ouvir, mas busque de Deus aquilo que você necessita ouvir. Diante de quem for e onde for, não negocie os princípios da sua fé e não jogue no lixo os valores da sua fé. Por quê? Por quê? Porque nós devemos frutificar. Nós precisamos frutificar. Não há o que nós fazemos. Pastor, eu não tenho chamado. Pastor, eu não sou. Mas você foi chamado a frutificar. Paulo ele diz assim: olha, o lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. E eu olho esse texto, a primeira coisa que me vem à mente é: que tipo de plantio você tem feito? Ou o que você tem plantado? E aqui eu não estou falando no mundo material, no mundo financeiro, esquece isso. Mas o que você tem plantado na sua vida? Ou o que você tem plantado na vida de outros? Que tipo de semente nos relacionamentos você tem semeado? Sim, porque nos meus relacionamentos eu posso tanto semear
boas sementes, como nos meus relacionamentos eu posso semear sementes ruins. Que tipo de semente você tem lançado, plantado nos teus relacionamentos? Frutificar. Frutificar. Ora, vamos para as coisas mais lógicas da face da terra. Se eu não trabalho, ou se eu não planto e se eu não semeio, eu não tenho colheita. Ora, se eu não tenho colheita, não haverá frutos a serem colhidos. Essa é a coisa mais óbvia e mais clara do mundo. Se eu não semear, eu não verei a planta crescer, e se a planta não crescer, não haverá frutos a serem colhidos. Ora, trabalhar, semear nos relacionamentos interpessoais, gente, eu sei, é um trabalho duro, é um trabalho árduo e muitas vezes um trabalho cansativo, porque lidar com pessoas não é fácil. Temos pessoas de todos os temperamentos, temos pessoas dóceis, temos pessoas não tão dóceis, temos pessoas fáceis de trabalhar, temos pessoas difíceis de trabalhar. Então você semear nestas vidas não é um trabalho fácil, e muitas vezes é um trabalho cansativo e bastante árduo. Mas eu te garanto, quando nós lançamos sementes corretas nos relacionamentos, pode ter certeza do que eu vou te dizer. A semente que você lançar, a semente que você lançou, ela será promissora e ela será compensatória. Pode ter certeza disso. Serão sementes, ou você colherá frutos promissores e compensatórios. Assim, cada um de nós que investirmos de forma séria, mas também de forma constante, na construção de relacionamentos sólidos. Você precisa começar a investir na construção de relacionamentos saudáveis, mas também que sejam relacionamentos duradouros. Por que nós estamos fugindo disso? A sociedade virou uma sociedade altamente, quase que 99% virtual. Nós vivemos virtualmente. Ou você acha que é em vão todo aquele movimento que nós fazemos de nos dar as mãos, de orarmos juntos, de partirmos lá para trás para tomar um café e comer um biscoito que ninguém aguenta mais? Porque é sempre o mesmo biscoito. Porque nós precisamos investir nos nossos relacionamentos interpessoais. Não adianta nós termos um Facebook com 437 mil seguidores, Instagram com 1.299.000 seguidores, e na hora do aperto, na hora que você precisa de alguém para sofrer junto com você, onde é que eles estão? Quem são eles? Sabe o que os relacionamentos estão virando? Uma foto de WhatsApp. Sabe o que os relacionamentos estão se tornando? Um sorriso bonito no Instagram ou no Facebook. É isso que os relacionamentos têm se tornado. Pessoas estão cada vez mais no número exponencialmente maior, se tornando uma foto, se tornando apenas um número. Cheio de seguidores sociais, Cris. Repletos. O que nós precisamos é trabalhar na construção de relacionamentos reais, porque a partir do momento em que você começar a trabalhar vis a vis, olho no olho, conversa, meu irmão, que coisa boa, cara, coisa boa, seja bem-vindo, que Deus abençoe sua vida, cara, depois vamos tomar um cafezinho lá atrás, bater um papo contigo. Construção de relacionamento, sabe por quê? Porque um dia eu posso precisar dele, e ele vai chegar para perto de mim, deixa eu te ajudar, e ele vai saber o que é compartilhar o sofrimento, aquilo que falamos lá atrás. Comece a investir em relacionamentos de verdade, comece a investir em relacionamentos que sejam duradouros, porque num dia do aperto, você sabe aonde você pode procurar. E uma das formas de nós criarmos relacionamentos duradouros e nós frutificarmos, talvez esteja no 9º passo. Entenda a grandiosidade do Evangelho. No capítulo 2, verso 9, Paulo está dizendo: pelo qual eu estou sofrendo, e eu estou sofrendo preso, eu estou algemado, e eu estou sendo considerado um malfeitor. Mas por mais que eu esteja preso, por mais que eu esteja dentro de uma cadeia, a palavra de Deus não está algemada. Querido irmão, querida irmã, entenda uma coisa: o Evangelho de Jesus Cristo é poder para a salvação de todo aquele que nele crê.
Por que o Evangelho é salvação? Por que o Evangelho é poder? Porque o Evangelho, a verdadeira mensagem do Evangelho, ela revela, ela traz à luz que há um Deus justo juiz. Preste atenção nisso. Porque de uma vez por todas nós precisamos entender, para que a nossa vida seja transformada. Há sim um Deus que é justo juiz e julgará vivos e mortos num dia, no grande dia. Mas diante desse justo juiz, a justiça dele foi satisfeita plenamente, completamente, totalmente em um homem chamado Jesus Cristo, no único Filho, unigênito Filho do Pai. A justiça do Deus justo juiz, ela não foi satisfeita em você, ela não foi satisfeita em mim, ela não foi satisfeita nos meus méritos ou nas suas capacidades, ela foi satisfeita num Cordeiro inocente, ela foi satisfeita no Jesus Cristo que sofreu e morreu por mim e por você. O justo morreu por um injusto. Essa é a mensagem que tem poder. Essa mensagem, meu querido irmão e minha querida irmã, não será esquecida nunca, não será apagada nunca, não será aprisionada nunca. Eu posso estar preso numa cadeia, a mensagem não estará presa. Eu posso estar preso numa cama, num leito de hospital, a mensagem que é poder, ela não estará presa nunca, porque ela é poder, porque ela revela que há um Deus justo, e esse Deus justo teve a sua justiça satisfeita numa obra completa e consumada. Não há mais sacrifícios a ser feito, não há mais nada que você faça para merecer o que Jesus Cristo já fez. Ele já fez, está consumado. Receba a palavra transformadora. Entender a grandiosidade do Evangelho vai te levar a uma outra compreensão, a que você entenda a grandiosidade do propósito da sua vida, a que você compreenda o quanto você tem valor e o propósito da sua vida. Paulo, na carta que estamos lendo de 2 Timóteo 2,10, ele diz: olha, por esta razão eu tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus com eterna glória. E para isso eu lanço uma afirmação para você: você não está aqui por acaso. Repete comigo: eu não estou aqui por acaso. Queridos, ouça isso: você não irá descobrir o significado da sua vida olhando para si mesmo. Por mais que você faça uma introspecção, por mais que você olhe para dentro de si, você não encontrará o significado da sua vida. Porque o significado da sua vida só pode ser encontrado naquele que te criou. E aqui não tem nada a ver, o que nós precisamos entender, a grandiosidade do propósito da vida, é que a questão toda aqui é Deus. A questão toda aqui é Ele e o que Ele quer de cada um de nós. A questão toda aqui é Ele e não nós, mas o que Ele quer de nós. Ouça, nós, em nós mesmos, com as nossas, o que nós temos que abandonar, o que nós temos que deixar de olhar, é a nós mesmos, com as nossas necessidades, com as nossas carências, e entender que nós fomos alcançados por um Cristo. Sabe aquela coisa de parar de ficar olhando só para ele: ó dor, ó céus, ó vida, coitadinho de mim, eu não dou sorte, eu não caso, eu não desato, Senhor, tem misericórdia, meu Pai, só olhando para mim, só olhando para mim, só olhando para mim, só as minhas necessidades, só as minhas carências, Para! Não tem a ver com você, tem a ver com aquele que te chamou. Não tem a ver com você, tem a ver com aquele que foi acabado de falar, tem a ver com a grandiosidade do Evangelho. E não tem a ver comigo. Entenda que você foi alcançado, e que você foi salvo,
e que você está num processo de transformação contínua. Amém? Amém. Eu estou num processo de transformação contínua. Mas para isso, e por isso, esse processo de transformação contínua é porque existe um propósito sobre a sua vida. Você não está aqui por acaso. O propósito, o que você precisa entender é que a grandiosidade do propósito da sua vida, ele necessariamente é um propósito sublime, mega, power, ultra, up, total, modern fashion, da anunciação do Evangelho. Você precisa entender que o propósito sublime, ele está em você ser porta-voz da poderosa mensagem de salvação que o Evangelho contém. O Evangelho é poderoso, amém? Amém. Mas ele não pode fazer nada sem nós. Não que nós sejamos algo, mas nós precisamos ser o porta-voz desse Evangelho que é poderoso. Romanos capítulo 10, Paulo diz assim: olha, como pois invocarão aquele que não creram? Como crerão aqueles que naquele que nunca ouviram falar? E como virão se não tem quem pregue? Você não está aqui por um acaso, você não está aqui por um acaso, você está aqui para que o propósito da sua vida seja cumprido por aquele que te convocou, para que esse propósito seja cumprido. O Evangelho, ele tem poder, amém? Mas ele tem poder quando nós, cheios desse poder, abrimos a nossa boca e permitamos que ele se achegue, ou que ele chegue nos ouvidos de quem precisa. Se nós fomos escolhidos, nós que fomos separados, todos nós que estamos designados a sermos aqueles pelo qual o poder do Evangelho tem nos alcançado. Se você foi escolhido, se você foi separado, se você foi salvo, se você tem sido transformado, não se cale mais, mas passe esta mensagem de transformação que tem sido operada na sua vida para aqueles que te cercam. Não se cale mais. Em 11º lugar, chegando já em novembro. Vocês lembram, Denise? 12 passos, 12 meses, estão chegando em novembro. Permaneça fundamentado na palavra. Capítulo 3, verso 14 diz: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem você aprendeu. Querido irmão, querida irmã, escute bem. A fé, ela não vem por você ouvir uma manchete do jornal. A fé, ela não vem por você saber as novidades do mercado econômico. A fé, ela não vem por você ouvir o treinamento de um coach. A fé, ela não vem até mesmo por ouvir e ficar atrás de profecias. A fé, ela vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. A fé está fundamentada no conhecimento da palavra de Deus, daquilo que saiu da boca de Deus. Então, querido irmão, querida irmã, fé está diretamente e primariamente ligada a conhecimento, antes de estar necessariamente ligada à confiança. Entenda isso. Fé está diretamente e primeiramente ligada a conhecimento, antes de estar ligada à confiança. Porque do contrário, você estará confiando em quem você não conhece. É necessário que nós conheçamos a Deus, para que nós possamos fundamentar a nossa vida e os nossos passos rumo ao cumprimento do propósito de Deus na nossa vida. Mas para que nós venhamos a conhecer a Deus, é necessário que nós conheçamos a sua palavra. E quando nós conhecermos a sua palavra, nós fundamentaremos os nossos dias, os nossos planos, a nossa vida na palavra. E quando nós vivermos fundamentados na palavra, nós deixaremos de lado todo o achismo, nós deixaremos de lado toda a incerteza, e nós viveremos firmes, convictos
nós viveremos na concreção, na certeza de quem Deus é, do que Ele falou a nosso respeito e do que Ele fará em nossas vidas e através das nossas vidas. Mas para isso é necessário que nós estejamos fundamentados, não em achismos, não em incertezas, mas fundamentados naquilo que o próprio Deus falou, na palavra de Deus. Chegamos em dezembro. 12º passo. Talvez você esteja aí dizendo: nossa, que contraponto. O pastor Denis vem, parece que vai chutar meia dúzia de cadeira. Liga não, é o meu jeito de ministrar, é assim. Aí vem o pastor Kleber, mais tranquilo. Só que uma coisa eu vejo nisso: a pluralidade de Deus usando vidas. Da forma, pega vidas tão plurais, tão diferentes, e diz: ok, agora vocês farão a mesma coisa. Por que eu estou falando isso? Porque há algo que nós precisamos fazer, e fazer diariamente: renovar a nossa esperança. Renovar a nossa esperança. A Bíblia nos diz que nós devemos trazer à memória aquilo que nos traz esperança. Renove a sua esperança. Paulo ele vai dizer assim: olha, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este o selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem. Onde está a esperança nisso? Deus te conhece. Deus sabe o teu nome. Deus sabe quem você é. Pastor, mas aí, poxa, o senhor está falando porque se ele sabe quem eu sou, eu amei débito. Não é disso que eu estou falando. Isso depois você vai lá e conversa com Deus e trata isso com Ele. Mas o que eu quero te afirmar, ou afirmar ao seu coração, é que Ele sabe quem você é. Porque Ele te criou, Ele te chamou, Ele te buscou, Ele te trouxe para perto. Ele sabe quem você é. Ele sabe do que você precisa. E só por você saber de que Ele sabe quem você é, renove a sua esperança. Legal, mano. Eu sei que Deus me conhece. Eu sei que Ele me conhece pelo nome. Isaías vai dizer que Ele tem um nome, o teu nome gravado nas palmas da mão. Renove a sua esperança. Porque existe um Deus que te ama, existe um Deus que te deseja, existe um Deus que te busca desesperadamente. Existe um Deus que te conhece. Renove a sua esperança. Porque existe um Deus que está dizendo assim: olha, eu sei quem você é. Não importa o que você faz, eu quero cuidar disso depois. Nós vamos conversar, filho amado, sobre isso. Mas antes disso, eu amo você. Antes disso, eu sei quem você é. Porque eu te criei. Filipenses capítulo 1, verso 6 diz assim: olha, eu estou convencido que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Jesus Cristo, ou até o dia de Cristo Jesus. Portanto, renove a sua esperança, porque aquilo que Ele começou já a fazer na sua vida, calma, fique firme, Ele vai completar a obra. Amém. Ele vai concluí-la. Ele não deixa as coisas pela metade. Ele não deixa as coisas por fazer. Isso eu faço e você faz. Nós deixamos as coisas pela metade, as coisas a serem feitas. Ele não. Até o dia de Cristo Jesus, a obra que Ele começou nas nossas vidas, ela terá uma conclusão. Porque Ele nos prometeu isso. Porque Ele nos garantiu isso. E essa certeza, ela tem que ser uma certeza real. Ela precisa ser uma certeza concreta. Renove a sua esperança. Porque você, a partir de agora, você precisa começar a olhar para o eterno e entender que Ele te conhece, que Ele te ama e que Ele vai concluir aquilo que Ele já começou na sua vida. Você crê assim?
Renove a sua esperança. Querido irmão, querida irmã, curva a sua cabeça.